que eu acho que é uma coisa que alguns licitantes, às vezes, elas têm dificuldade em enxergar, é o seguinte, galera. Licitação é preciso que você encare a licitação como uma atividade empreendedora. Não é que, ai, Diego, licitação é difícil, licitação é complicado. Tá, me fala uma coisa aqui que hoje a gente faça no setor privado e que não seja difícil e complicado. Porque é o seguinte, pessoal, fazer o que é fácil, tem um monte de gente aí fora fazendo. Fazer o que é fácil, muitas pessoas fazem. Fazer o que é fácil, você vai encontrar um monte de gente que faça no mercado. Eu não estou dizendo que aquilo que é fácil não vai ser lucrativo. Uma coisa ela pode ser fácil e ela pode ser lucrativa. O que acontece é o seguinte, quando você está entrando no mercado pela sua livre iniciativa como empreendedor, para empreender num segmento, numa atividade econômica que ela é fácil de ser desempenhado, não se engane, você vai encontrar muitos concorrentes aí pela frente, tá bom? Você vai ter muita concorrência. Agora, uma coisa que a gente sempre diz aqui no nosso Café com Licitações é o seguinte, a minoria das empresas brasileiras hoje participam de licitações, pessoal. Então você ainda tem a possibilidade de encontrar boas oportunidades de contratação com uma relativa concorrência baixa, com poucos concorrentes, né? E aí é importante você saber diversificar e adotar estratégias. Nós ensinamos isso nos cursos ministrados aqui pela Magna Licitações, tá? Se você tiver interesse em algum curso nosso, entra lá na página da Magna, clica lá no nosso link de cursos, mas esse é um tema também que, vez ou outra, a gente aborda aqui no nosso Café com Licitações também, tá bom? Então deve ter algum vídeo no canal aí onde certamente eu falo a respeito de como você diversificar as estratégias de participação em licitações de maneira que você consiga ter uma redução ali da concorrência, de maneira que os seus preços consigam ser mais competitivos, né? De maneira que você consiga colocar aí a sua empresa no pódio, no ranking das empresas vencedoras em processos de licitação. Então, isso é um fato. A licitação ela precisa ser encarada como uma atividade empreendedora. E aí você vai ter duas perspectivas do ponto de vista do empresário, que são as seguintes. A licitação ela pode ser pretendida como um mero complemento das suas atividades empresariais. Então você já tem atividades econômicas, atividades empresariais que você desempenha consolidadas. Você já é, por exemplo, um atacadista, um varejista, um lojista de sucesso, você já é um prestador de serviço e os seus negócios estão indo bem, por exemplo, tá? Você já está inserido ali no comércio, ou na prestação de serviço, ou na indústria, e o que você quer agora é ter um complemento, é ter um plus ali das suas atividades empresariais. E aí, normalmente, quando você tem a licitação como um complemento da sua atividade empresarial, você provavelmente vai utilizar o mesmo CNPJ, por exemplo, para participar de licitação. E isso tem vantagens e desvantagens, ok? Você provavelmente vai contar com os pregões e com as licitações como um meio de aumento do seu faturamento. Então você já tem um faturamento que te proporciona pagar as contas em dia e retirar o seu lucro e reinvestir na empresa. Mas você quer ir além. Então você vai tratar a licitação como um complemento, como um plus aí das suas atividades empresariais. Então você tem ali a licitação também como uma diversificação da sua fonte de receita. Eu não quero mais contar só com o que eu consigo aqui com as minhas portas abertas da minha loja. Eu não quero só contar com os meus clientes que já estão fidelizados. Eu não quero só contar com o meu marketing. Eu quero também poder contar com alguma diversificação ali da minha fonte de receita. Eu vou buscar essa diversificação onde? Nas licitações. Você quer também, por exemplo, você quer escoar estoque. Diego, eu sou um lojista aqui, eu tenho problema muitas vezes com conseguir liquidar estoque. Eu vejo nas licitações a possibilidade de ter uma liquidação de estoque, o que é verdade. E quase sempre, se você tá com estoque parado, você consegue praticar um preço relativamente competitivo nos certames. Essa é a opção A, encarar a licitação como um complemento das suas atividades empresariais. Agora nós temos também a opção B, que é encarar a licitação como uma atividade econômica exclusiva. Então, assim, a licitação é uma nova atividade empreendedora, é um novo negócio para você.
Ou você é um novo empresário, um empreendedor iniciante aí que está começando no mercado e que quer empreender sim em licitações, porque acredita nas licitações como um bom negócio, ou você quer criar uma nova empresa, quer criar uma nova PJ. E aí você não vai participar com o mesmo CNPJ de uma empresa que já está constituída aí há anos. Você vai criar um novo PJ para participar de licitação. Aí precisa lembrar de questões como MEI e EPP tem benefícios na participação de licitações. A empresa que você vai constituir, ela vai ser, essa nova empresa, ela vai ser optante pelo Simples Nacional, né? Então ela vai ter uma carga tributária, na verdade ela vai ter uma contabilidade mais simplificada, né? Isso facilita a agilidade do dia a dia dos negócios. Né? De repente você tem uma empresa consolidada há anos, por exemplo, você já não é mais optante pelo Simples Nacional. Então sua carga tributária já é outra, já não dá mais para participar com aquela mesma PJ antiga lá que você tem há anos aí, dessa loja, desse comércio aí que você tem, já não dá para usar essa mesma PJ para participar de licitação. Você vai ter que abrir uma nova PJ. E aí isso significa também que você pretende entrar com uma gama nova aí de produtos ou serviços diferentes daqueles que você comercializa no setor privado. Eu não vou oferecer os mesmos produtos e serviços que eu ofereço no setor privado. Por quê? Porque eu não quero um complemento, eu quero uma atividade empreendedora nova, eu quero uma nova empresa. E aí você está encarando a licitação como uma atividade econômica exclusiva, não como um complemento. E, obviamente, isso significa também, nessa segunda opção, que você está disposto a correr um risco maior. Olha só, você está disposto a correr o risco maior quanto ao resultado ou não dessa empresa, né, pessoal? A gente não pode se esquecer que é o seguinte, na atividade empresarial, o risco, ele é todo do empresário, pessoal. E se você tem sócios, vocês se uniram, tal como um casal se une no matrimônio ali, no amor, para serem felizes e amarem uns aos outros, ou um ao outro, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Principalmente na riqueza e na pobreza, se tratando de negócios. Porque se a empresa vai mal, você vai dividir os resultados. Então você vai dividir prejuízo com seus sócios. Se a empresa vai bem, você vai dividir o lucro. Então é importante levar essas coisas em ponderação. Aí você vai me falar, Diego, eu tô na dúvida. Eu não sei se eu começo a licitação como um mero complemento das minhas atividades empresariais ou se eu começo a licitação como uma empresa nova, como um negócio novo, como um nicho novo. Eu não sei nem se eu vou dar conta do recado, eu tô com medo. Olha, se essa é a sua dúvida ou a sua angústia, eu recomendo que você faça o seguinte: comece pelo plano A. Qual é o plano A? É ter a atividade de licitação como um complemento das suas atividades empresariais. É um plus, é um a mais. E depois você migra, você faz uma transição para uma PJ própria, para uma empresa nova, para um segmento exclusivo. É essa a minha recomendação. Você pode fazer uma transição, você pode entrar subindo um degrau de cada vez e sentir como é que é o mercado. Agora, ao mesmo tempo que você tem que sentir como é o mercado, você também tem que dar tempo para aquele mercado te dar um retorno, pessoal. Porque no começo, os retornos são menores mesmo, assim como em vários outros investimentos aí que você tem para fazer no mercado, assim como várias outras atividades empreendedoras aí das quais você pode se envolver. Todo mundo que tem empresa, por exemplo, quem é prestador de serviço sabe que você leva um tempo para consolidar o seu nome no mercado, não é do dia para noite. Então, licitação também não é do dia para noite. Minha dica número 1 é encarar a licitação como atividade empreendedora. A dica número 2 é definir o seu nicho de mercado. Qual será o seu nicho de mercado? O que você quer fazer? Quais licitações você quer participar? Que produto que você quer oferecer? Que serviço que você quer prestar? A primeira pessoa que tem que saber responder essa pergunta, pessoal, é você mesmo. Você tem que entender, você tem que ter o seu palpite, a sua opinião, aquela certeza que vem do fundo do seu coração, assim, o que eu quero? Para qual segmento que eu vou? Você tem que tentar buscar respostas em si mesmo. E de acordo com o que você estuda e pesquisa aí do mercado. Se você já tem uma atividade econômica definida, pessoal, então, por exemplo, Diego, eu trabalho com material de construção e eu quero vender material de construção em licitações. Diego, eu trabalho com prestação de serviço
de contabilidade. Eu quero participar de licitação para prestar serviço de contabilidade, serviços contábeis para órgãos públicos. Quero saber como é que quero estudar esse mercado. Eu quero fornecer uniforme hospitalar. Eu quero fornecer uniforme hospitalar. Eu faço confecção de uniformes aqui hospitalares. Eu já tenho alguns hospitais privados aqui que compram de mim. Eu tenho uma confecção e quero vender isso no setor público. O que você deve fazer? O que você pode fazer? É estudar editais passados do seu segmento, pessoal. Para você entender qual é a burocracia envolvida no teu caso, no teu segmento. Diego, eu vou ter que ficar lendo muito edital. Calma, não se desespera. Muitas vezes você já sabe qual é a burocracia envolvida. Sabe por quê? Olha, às vezes isso acontece na máquina. Às vezes o cliente ele conhece a burocracia melhor do que nós. Mas por que ele conhece a burocracia melhor do que nós se nós entendemos de licitação? Porque o cliente ele entende melhor do segmento de mercado dele do que o consultor, né? Então, eu vendo equipamentos de informática, por exemplo. Um exemplo, eu faço venda de equipamentos de informática e eu vou lá contratar uma consultoria de licitações. Ele entende de licitação, mas quem entende de material de informática sou eu. Então, eu sei qual a burocracia que eu vou enfrentar. Entenderam? É um exemplo, mas você tem vários outros aí. Enfim, se você já tem uma atividade econômica definida, busque editais que tenham essa mesma, onde sejam licitadas essa mesma atividade econômica, esse mesmo segmento no qual você atua. Não é difícil, pessoal. E a notícia boa é que os editais eles estão disponíveis aí na internet gratuitamente. É só pesquisar. É Comprasnet, é Licitações Z, o portal de licitações aí do governo do estado, no estado onde a sua empresa é sediada, né? Ou mesmo o site da prefeitura municipal da onde a sua empresa é sediada, ou da capital do estado. Busca lá os editais do segmento, liga nos órgãos públicos, procura se informar. Pega os editais, não é para você ler o edital todo, mas veja os documentos que estão sendo solicitados naquele edital. Tá? Então, se você já tem uma atividade econômica definida, essa é a lição de casa. Tá? E é uma lição de casa que ela é recompensadora, porque ela vai te ajudar na tomada de decisão. Agora, se você não tem uma atividade econômica definida, você não sabe ainda o que você quer vender, ou você não gostaria de vender aquilo que você vende no setor privado. Então, por exemplo, Diego, eu vendo cosméticos no setor privado. Então, eu já tenho uma parceria legal aqui, por exemplo, com esses prestadores de serviço aí de micropigmentação. Eu já tenho uma parceria legal aí com salões de beleza, com revendedoras aí de cosméticos, produtos de beleza. Eu já tenho os meus clientes no setor privado. Agora, no setor público, por exemplo, eu gostaria de vender produtos de limpeza e higiene. Quais são os entraves? Quais são as dificuldades? Qual é a burocracia que eu vou enfrentar? O que você pode fazer? Você pode fazer as suas primeiras tentativas de participar das primeiras licitações e testar se aquele segmento se aplica à sua empresa, se aquilo ali vai te atender, se você vai precisar cumprir algum requisito novo, alguma licença na prefeitura que você ainda não tenha, algum tipo de alvará sanitário, ou essa atividade aqui que você quer precisa de algum licenciamento aqui do Corpo de Bombeiros, por exemplo. Então, essas questões todas você vai descobrir na licitação. Faz a tentativa das suas primeiras licitações, das suas primeiras contratações. E aí você vai descobrir qual o tipo de burocracia, ou não necessariamente burocracia, tá, pessoal? Eu não gosto muito dessa palavra, mas às vezes qual o tipo de regulamentação a qual você vai estar sujeito. Porque às vezes não está no edital também. Você vai descobrir isso na hora da contratação. Você vai descobrir isso na hora que você começa a fornecer. Você vai descobrir isso na hora de emitir a nota fiscal. Então, que KNAI que eu tenho que ter? Você vai ter que fazer as suas primeiras tentativas aí de participar na licitação. Mas isso é medindo riscos. É o que eu falei, é subindo degrau por degrau. É aos poucos. Tá bom? De repente você é um prestador de serviço que faz manutenção de ar-condicionado. E aí no setor público aí na administração pública, o que é que você quer fazer? Você quer vender os aparelhos de ar-condicionado. Porque você acredita, por exemplo, que ar-condicionado é um item que tem um bom valor agregado e que uma venda de uma unidade já vai te dar uma margem de lucro interessante. Então, legal, bacana. Para mim parece ser um segmento bom. Faz um teste. Encarar a licitação como atividade empreendedora, definir um nicho de mercado. Vamos lá.
E flexibilidade, é a terceira dica aqui que eu te dou, galera, flexibilidade. Caso algum nicho de mercado que você definiu não esteja funcionando para você, busque outro nicho, busque outra coisa. Eu tentei cosmético, mas não gostei, não funcionou bem. Então agora eu vou tentar produto de informática. Ou muda para uma prestação de serviço, tenta um produto diferente, ofereça diferentes serviços. Claro, desde que sejam serviços que você seja capaz de executar. Corrija a rota, corrija a rota, caso você esteja encontrando alguma dificuldade aí. Não se apegue de coração a um determinado segmento. Não, não está dando certo. Tenta uma outra coisa, tenta uma coisa mais simples.